Gostaram, pessoal? Hoje a gente não iniciou com uma música, né? Somente com a música, mas com o videoclipe das antigas, com Pink Floyd. Olha que bacana, começamos já bem essa tarde de hoje falando sobre educação, né? Que é sempre o nosso tempo protegido dentro da disciplina de didática do ensino superior do programa de biotecnologia, certo? Então, hoje nós vamos discutir nesse momento síncrono a atividade da semana passada, que a gente não se encontrou, certo? Que era sobre justamente MAEAs, né? Então, esse quadro aqui, como já me sucede, né? Metodologias ativas de ensino-aprendizagem, certo? Que podem ser para pequenos grupos ou para grandes grupos, né? Então, é aquilo que eu sempre repito para vocês, né? O ato educativo exige de nós, educadores, uma certa intencionalidade. Então, não à toa, eu comecei com Pink Floyd dentro dessa temática da educação, né? Então, quando fala "We don't need no education", né? Então, será que, assim, esse pedido interno de socorro de muitos dos estudantes, né? No ato de tentar se enquadrar numa métrica, tentarem apenas reproduzir um único modelo. A gente já discutiu no nosso último encontro síncrono que a gente tem que ter uma teorização hoje do tipo interacionista, sócio-interacionista, que seria mais refletido à realidade do indivíduo, né? Não adianta colocar o indivíduo como se fosse numa única embalagem e esperar o mesmo tipo de reação. A gente não vai ter isso, né, do alunado, né? Então, a gente tem que perceber esses diferentes nuances, praticar a avaliação diagnóstica e utilizar no decorrer do planejamento pedagógico, né, num programa educacional, seja de graduação, de pós-graduação, o quê? Metodologias que possam favorecer esses desenvolvimentos particulares, né? Pensando no coletivo, mas atingindo também o nível individual particular, tá? Me digam o que vocês viram sobre as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, as MAEA, que é um ponto tão comum na educação básica quanto na educação superior. E o que chamou a atenção de vocês, né? Naquelas principais que eu citei lá. O que vocês viram sobre problematização? O que vocês viram sobre APBL? O que vocês têm a favor? O que vocês têm contra? Vamos chegar a um ponto comum. Digam lá, o que vocês já tinham ouvido falar em ambas, problematização e PBL? Freire, diga lá, você já levantou a mão, tem a palavra. Pessoal, boa tarde, professor. Então, eu já tinha ouvido falar nessas metodologias ativas, mas não com essas terminologias. E eu achei muito interessante porque eu já conhecia assim, mas não teoricamente falando, né? Conhecia assim na prática, né? Inclusive, em uma das metodologias que foram citadas lá, das MAES, tem a questão de ter um relator, de ter o estudante que vai conduzir, né? O estudo eu achei muito interessante, porque acaba que o estudante, aquele grupo ali, ele se envolve de uma maneira geral para discutir uma problemática, discutir um assunto, não fica só ouvindo, né? É compartilhado a troca de conhecimento, de experiência, as conclusões, as inferências, eu achei muito importante. Exatamente. Talvez você tenha ouvido falar com a linguagem que é a nossa, né? Que é a aprendizagem baseada em problemas, que aí seria... Opa, seja bem-vinda, Amanda. Que é a aprendizagem, né, baseada em problemas, e diferente da PBL, né? Embora, né, assim como muitas siglas, né, muitos acrônimos, tenha perdurado um pouco mais essa sigla, né, da língua inglesa, mesmo aqui no nosso panorama nacional, né? Então, aprendizagem baseada em problemas e da mesma maneira, né, a TBL ou aprendizagem baseada em equipes, né, acabam sendo, né, mais identificadoras da metodologia, da técnica empregada, né, para pequenos e grandes grupos, respectivamente.
do que necessariamente a sua sinonímia na língua portuguesa. Mas vocês perceberam que, assim, nesse caso, a PBL, ela tem toda uma dimensão, um esquema, né, que vai nos orientando a como conduzi-la, né, a como realizá-la, né? Vocês leram sobre o caminho dos 7 passos da PBL? Eu não cheguei a ler o conteúdo em si, mas assisti a aula toda e eu consigo lembrar de um pouco dos passos. Sobre a PBL em si, né? Eu não conhecia com esse nome, mas meio que a gente já faz uma coisa muito parecida em sala de aula, no dia a dia. Eu acho que faltava só entender que existe uma metodologia e que não é só de qualquer jeito, que existe um passo a passo mesmo. Certo. Eu acho até, Luciane, que o pessoal da jurídica, né, o pessoal do direito, eles praticam isso com mais regularidade que em outras áreas de conhecimento, porque eles têm que refletir muito, né, inclusive naqueles júri que eles se mudam, eu acho que é mais ou menos nessa didática aí. Pronto. Vocês entenderam que, assim, a aplicação da metodologia, ela estaria diretamente relacionada com a infraestrutura que a instituição estaria te provendo e o quantitativo numérico dos participantes, né? Então, quando a gente lida assim com pequenos participantes, com um grupo, por exemplo, de 10 estudantes, mas aí algum de vocês pode perguntar, mas professor, eu estou começando a minha vida docente, né, numa faculdade, um centro universitário, uma universidade, e aí eles jamais vão me dar uma subturma de apenas 10 estudantes, né? Isso seria uma condição finlandesa, né, no melhor teor educacional. Mas existem centros, existem instituições privadas que sim, investem bastante, investem pesado. Eu tive a oportunidade de estar no estado do Tocantins, né, numa cidade bem do interior, mais interior do que Sobral, e pude ver na prática que era exercitado isso. Existiam sessões tutoriais, existiam grupos de 10 alunos com um único professor, né, preceptor, facilitador, condutor desse processo, certo? Então, sim, é possível verificar isso. Às vezes, não numa disciplina convencional, mas talvez uma disciplina mais integradora, como era a proposta da IES que eu representava, que acabava amalgamando as demais disciplinas do semestre, né? Então, no sentido assim de chamar como uma disciplina de PBL, né? Então existia PBL 1 até PBL 10, que era equivalente ao quê? Ao último semestre para finalização, né, do currículo, né, integralizado do curso de odontologia de 10 semestres, para vocês terem uma ideia. Então, dentro de uma percepção integradora das demais disciplinas, certo? Diga lá quem levantou a mão. Foi Yara? Foi Luzia? Foi eu. Levantou a mão? Amanda. Diga lá, Amanda. Essas técnicas eu também já vi bastante nos cursos de humanas, né, e licenciatura mesmo, assim, quanto a trabalhar esse diálogo naquela forma mesmo das cadeiras serem mais, trazer uma forma mais intimista entre a turma, né, uma coisa assim. Eu não conheço muito, por exemplo, na parte de, sei lá, exatas ou mesmo na saúde. É a primeira vez, um exemplo que eu vi da aula que você tinha dado. Pronto, perfeito. Assim, bate-papo sempre é algo muito bem-vindo na área de ciências humanas e sociais. Na área de saúde, né, secundariamente, e na área tecnológica, eu acho que fica uma seara um pouquinho mais distante, né? Mas também a gente não pode ver, né, a área tecnológica apenas como o exercício do cálculo, né? Porque também a gente está estigmatizando. Então, a gente também tem que envolver esse estudante para que ele não vire apenas uma calculadora, certo? Ele é um ser humano, ele vai ter que interagir, né, quando ele estiver fazendo um projeto, né, ele estiver fazendo uma planta baixa, mas ele vai estar lá em loco, vai estar verificando as condições ambientais, as falhas geológicas, a população que vai ter acessibilidade, né? Então, quando a gente fala
em todas as áreas do saber, né? A parte de ciências da saúde, ciências biológicas, né? A parte das engenharias, né? Ciências exatas da Terra. Então, tudo isso tem que estar também contemplado, além da área de ciências humanas e sociais. Então, assim, são ferramentas que, de acordo com cada área, é lógico, a gente pode vislumbrar a potencialidade de aplicação ou não, certo? Então, não quero que vocês tenham a ideia de que, assim, eu no meu percurso como docente, vou ter que, necessariamente, sempre usar a PBL, sempre usar a problematização. Pode ser que, num cenário, né, mais realístico, a problematização seja o ideal. Num outro cenário, às vezes mais introdutório, que você tem que ter a certeza de bater alguns conteúdos com os estudantes, talvez algo mais sistematizado para pequenos grupos seja mais convergente com a opção pelo uso da PBL, por exemplo, né? Como eu aprendi a PBL clássica é da Universidade o modelo suíço, né? Me falhou aqui o nome. Eu lembrei do Canadá McMaster, que é mais aplicado nas turmas de administração até, né? Mas a Universidade Maastricht, falhou aqui o nome. Então, na Universidade Maastricht, eles usam esse escalonamento dos 7 passos, né? Os 7 steps, que são um pouco rígidos, às vezes, quando a gente está mais acostumado com uma impressão mais liberal, né, dos diálogos. Mas, então, a PBL, às vezes, ela recebe algumas críticas dos educadores também, certo? Ela, mesmo sendo uma metodologia bem potente, e que eu acho que é bem reprodutível, bem sistematizadora, muitos colegas, às vezes, também não gostam de utilizá-la, porque você tem que seguir aquele encadeamento dos passos. E explicar isso para o estudante, para que isso vire uma prática também do processo de ensino-aprendizagem, pode ser algo um pouco laborioso, né? Então, aqueles 7 passos, como eu coloquei no vídeo, ou seja, o passo 1, que seria o processo de releitura, identificação de termos desconhecidos, né? O passo 2, que seria a identificação de pontos-chave. O passo 3, né, que seria uma fase de hipotetização, né? Uma explicação aos problemas-chave que foram identificados naquele problema, né? De meia página, né? Que foi oferecido para a leitura do pequeno grupo tutorial, né? O resumo das explicações. A última fase, né? Presencial da primeira sessão, que seria os objetivos de aprendizagem, que aí a gente evocaria aquela taxonomia de Bloom. Se lembra o que era a taxonomia de Bloom? Tinha a ver com o quê? Com substantivo, tinha a ver com verbo. Vocês lembram o que era a taxonomia de Bloom? Tinha a ver com os verbos que estavam de acordo com os objetivos que a gente queria para os alunos, né? Era? Com os Dependendo verbos. do verbo, a gente tinha um objetivo específico para com eles. Perfeito, né? Então, assim, o professor, para estimular mais o desenvolvimento da aprendizagem, ele pode estimular que alguns verbos sejam empregados. Então, nos objetivos de aprendizagem, por exemplo, isso é muito importante frisar, que trabalhando com PBL, o que seria mais vantajoso? Um estímulo mental mais vigoroso. Apenas você pedir para os alunos, né, pesquisar e citar os fatores, ou seria analisar os fatores, correlacionar os fatores, né? Vocês lembram daquela nossa discussão? Porque o citar seria uma taxonomia muito baixa, né? Tipo, ou a pessoa sabe ou não sabe, né? Ela sabe o nome. Mas será que além dela saber o nome, ela consegue interagir essa informação com outras informações? Será que ela está preparada para desafios maiores, né? Que seria o que nós, educadores, estaríamos estimulando. Então, nessa discussão, o uso dessa taxonomia de Bloom, ou seja, verbos, né? Geralmente no infinitivo, analisar, comparar, interrelacionar,
discutir, né? Mais complexos do que terminologias, do que taxonomias verbais mais corriqueiras, do que apenas citar, indicar, né? Completar, né? Porque aí fica muito raso. Diga, Oceane. Eu fiquei um pouquinho de dúvida nesse passo, porque, por exemplo, quando a gente pensa objetivos, e é lógico que normalmente logo no início da aula a gente fala, gente, ó, o objetivo da aula de hoje é que vocês consigam isso no final, que vocês tal. Isso. Mas nesse passo específico, que você está no meio lá da PBL, o tutor, né, ele já definiu esses objetivos, mas seria o momento dos alunos perceberem esses objetivos e elencarem eles? Esse é o intuito. Esse é o intuito. Eles bem. perceberem, né? Então, veja bem. Esse é realmente o intuito, porque quando se está nesse passo 5, então se são 7 passos, no passo 5, quer dizer que ainda falta alguma coisa, certo? Mas, normalmente, uma sessão tutorial, ela vai do 1 até o 5, porque aí o passo 6 é justamente aquele estudo individualizado e que é feito fora da sala de aula. E o passo 7 é o quê? A segunda sessão tutorial, em que volta-se com aquele mesmo grupo tutorial, para que aí eles conversem sobre o que eles conseguiram achar em diferentes literaturas, em diferentes mídias. É estimulada a busca ativa em diferentes fontes bibliográficas, tá? Mas nesse momento é importante a gente ponderar a importância de fontes seguras, né? Não redes sociais, né? Sempre dizendo não a fake news, certo? Então é importante a gente frisar essa importância de uma fonte de qualidade segura, tá bom? Diferente de opiniões, certo? Então também isso é uma coisa importante para se trabalhar na cabeça dos jovens. Então, os objetivos, Euciane, na verdade, nas conversas antes do semestre iniciar, dentro do delineamento da disciplina, os tutores eles já conversaram, já fizeram seus mapas de conteúdo para se chegar exatamente a esses objetivos de aprendizagem, mesmo que eu seja o facilitador 1 e divida, por exemplo, essa disciplina de PBL com outros 3 facilitadores, para que a gente feche, por exemplo, uma turma de mais ou menos 40 alunos, aonde eu teria 10 alunos nas minhas sessões tutoriais, e os outros colegas também 10 alunos. Então, tipo, a turma de 40, né, dividida em 4 de 10, que a gente assegure que mesmo não estando no mesmo ambiente físico, o facilitador 1, 2, 3 e 4 vão conseguir, ao longo dessas 2 semanas ou 2 encontros, como for o arquétipo da instituição, certo? Tem instituições que às vezes fazem por semana os problemas da PBL, ou às vezes fazem em ritmos de 2 semanas esses encontros. Mas algumas, como a que eu trabalhava, funcionava assim: início da semana, segunda-feira, e final da semana, sexta-feira. Certo? Então, na sexta-feira, seria um momento de fechamento, de finalização. Tudo vai depender, gente, vejam bem o que eu vou falar, tudo vai depender da proposta metodológica da PBL, se dentro de uma disciplina ou se articulando saberes de diferentes disciplinas. Se eu for articular diferentes saberes de diferentes disciplinas, se a proposta for uma disciplina integrativa, numa modelagem de metodologia ativa, obrigatoriamente os tutores, os facilitadores, eles têm que cruzar, vejam bem, eles têm que cruzar o plano de disciplina de todas as disciplinas que estão correndo juntas para que eles consigam aglutinar aqueles mesmos elementos que os estudantes estão tendo naquela mesma semana. Porque seria lógico, por exemplo, eu dar um problema sobre osso e os estudantes ainda estarem longe de ver osso, certo? Então, eu tenho que dar um problema que tem a ver com disciplinas num intuito integrativo, né? Então, eu dei esse exemplo, por exemplo, da PBL como se fosse uma metodologia ativa, né, intrinsecamente relacionada a uma disciplina integradora, aonde, pela facilitação que eu tive
de acesso a todos os conteúdos, de estar, enquanto coordenador, né, checando todos esses conteúdos. Então, era muito facilitador mexer nesses conteúdos. E aí ter certeza que os estudantes eles estão vivenciando aquilo, tanto no termo teórico quanto no termo prático das suas disciplinas corridas. Então, quando eles liam as problematizações, né, na forma da PBL, eles lembravam, puxa, mas eu vi isso ontem na disciplina, na parte da microbiologia. Puxa, mas a professora de anatomia falou isso anteontem, certo? Então, o intuito seria justamente esse. Funcionaria bem, como a Elciane está falando, como uma optativa? Poderia ser uma optativa, né? Poderia ser também uma optativa. Ou, se houver segurança da instituição, quando eu digo segurança, no sentido de um entendimento muito forte da importância de colocar o estudante como o ator central do processo de ensino-aprendizagem, mais especificamente da aprendizagem, como a gente já falou anteriormente, né? Então, como o enfoque é o estudante, então a gente facilitar esse caminhar e não simplesmente entregar o conteúdo, como normalmente os professores assim fazem, né? O nosso estudo hoje em dia, ele é mais tradicional ou é mais metodologia ativa? É mais tradicional, isso é fato, entende? Então, o papel central do professor ainda é muito celebrado na educação básica, certo? E no nível superior, a gente acaba também trazendo, né, essa visão. Embora a gente tateie, a gente tente promover, né, diferentes metodologias ativas, né, maciçamente, porcentualmente, com certeza ainda é um modelo tradicional, né? Então, o simples fato do professor estar levantado e os estudantes estarem nas suas carteiras já mostra uma simetria corpórea, né? É algo que a gente fala sobre o status de poder, né? Então, quando a gente reduz esse status quo para que todos sentem de forma circular, então a gente promove, né, uma ligeira quebra dessa simetria, embora ela ainda exista, que fique claro, certo? Porque existe avaliação, então vai existir alguém para mediar esse ato avaliativo, que é o docente, que é o facilitador, né? Então, a função do docente não desaparece, né? Não se dilui na prática da metodologia ativa, que fique claro. Mas você acaba percebendo na prática que aquele estudante que ele não teria a mínima condição de estar verbalizando uma opinião, pelo simples fato do professor estar sentado do lado, ele já consegue conversar melhor. Eu percebia isso muito na prática, né? Porque a gente fazia a forma integrativa da PBL e a gente fazia a modelagem tradicional. Quando eu dava aula, por exemplo, de patologia, falava sobre necrose, né? Falava sobre aquela nossa fala biocêntrica bem característica. E você via essa alternância, né? Então, às vezes, dúvidas começava a brotar, começava a surgir nesse momento coletivo. Tem esse lado bom, tem um lado ruim também, né? Com pequenos grupos, que a gente, como docente, tem que estar sempre atento. Evitar, por exemplo, estigmatizações, bullying, né? Às vezes tem, né, aquela perseguição entre colegas, né, num determinado grupo. Mas eu não quero fazer grupo com essa pessoa, porque ela não é do meu grupo, né? Então, também é um meio, né, da gente perceber o que está acontecendo, né? Esse movimento, essa atitude da turma. Então, é também um momento de fala, é um momento de escuta, certo? Que acaba sendo até um pouco terapêutico, embora eu considere como terapêutico, né, algo como uma escuta qualificada, né, de ordem de atendimento psicopedagógico. Não é esse o caso, certo? Existe uma formação específica para isso. Mas, nesse sentido atitudinal, do ato de ouvir, de refletir, né, individualmente e em conjunto, certo? Como vocês viram nas pirâmides de aprendizagem, quanto mais
a gente interage e excita diferentes regiões do nosso cérebro, melhor e de forma mais significativa a gente aprende, certo? Então é mais nesse sentido, tá? E aí vocês viram que a PBL tem, então, um primeiro momento presencial, tem a fase 6, que seria do estudo individualizado, da busca, da procura, né, bibliográfica, e o momento da rediscussão, que acaba tendo o mesmo tempo destinado para os outros 5 passos. Porque nessa fase da rediscussão é importante que todos falem minimamente as suas impressões. E aí o redator, ele acabe descrevendo isso ao final. Então, vejam, o ato de ouvir é estimulado, o falar é estimulado, a redação é estimulada, tá? E sempre alternando, certo? Então, sempre alternando essas pessoas. A pessoa que antes estava chefiando, coordenando o grupo e vendo o tempo de fala de todos, aí vai alternando, depois vai ser o escrivão da próxima vez, né? Então, é um sistema assim, muito democrático, tá? Que, de acordo com a condição da instituição, pode ser uma forma bem útil, bem sistematizada, né? Ah, mas de repente, às vezes são muitos passos e a minha instituição não está plenamente acostumada com isso. Eu vou dar um exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o curso de medicina da UFC Sobral emprega muito a PBL. Não sei se vocês sabiam isso, o curso de graduação, né? Então, aos poucos, quando vocês retomarem, né, as aulas presenciais, vocês vão ver que, inclusive, algumas das salas, né, tem lá no flanelógrafo, né, algumas instruções sobre aulas com PBL e tudo mais, né? Mas, assim, acabam encurtando um pouco esse processo dos 7 passos, certo? Então, nessa visão dos 7 passos mais clássica de Maastricht, no Canadá, que também a PBL é muito utilizada, às vezes encurta-se apenas para 5 passos, ou seja, aquele conjunto dos 5 passos, aonde você faz a releitura, identifica os pontos-chave, teoriza, né, explicações prévias, né, hipóteses, né, faz o resumo das explicações até chegar nos objetivos de aprendizagem, acabam sendo encurtados para apenas 3, entende? Então, basicamente, é uma releitura, identifica os pontos-chave e aí tu já vai direto para os objetivos de aprendizagem. Pode ser mais rápido, certo? Com menos passos? Pode ser mais rápido, com menos passos. Porque, às vezes, o aluno, o estudante, ele acaba, né, tomando um abuso de ter muitos passos, passando. Poxa, eu pensei que seria algo assim ativo, né? E aí eu estou diante de algo tão sistematizado, como é que é isso, né? Então, a PBL também recebe algumas críticas, tá? Então, estou expondo para vocês que, como todo método, como toda técnica, é passível de gostos e desgostos, tá bom? Então, eu já vivenciei os 2 lados na prática da PBL. A problematização, vocês viram lá o arco de Magalhães? Quem poderia me falar um pouquinho sobre o que é esse arco aí de Magalhães? O que representa esse arco de Magalhães? Quem lembra? Nayara já ouviu falar. Nayara, segura aí, que a Nayara eu sei que já ouviu falar. Quem nunca tinha ouvido falar desse arco de Magalhães? Euciane, não? Mas, às vezes, na prática, vocês até já fariam, né? Eu acredito que na educação básica isso acaba vindo, né, por osmose, mas sem dar um nome específico, né? E, Nayara, onde é que tu viu esse arco de Magalhães? Tu foi a alguma tribo indígena para ver esse arco aí? Como é que é essa história desse arco? Essa tribo maravilhosa se chama Saúde Coletiva. A gente emprega muito o arco de Mangarês na disciplina de saúde coletiva na odontologia. A gente tem 5 disciplinas de saúde coletiva e a gente é inserida nela no primeiro semestre, em que a gente vai ver uma forma de trabalhar com o público, problematizando uma situação que eles têm. Por exemplo, na minha saúde coletiva 1, a gente tinha uma creche com crianças de 2, 3 anos, em que a gente tinha que realizar uma atividade com eles sobre escovação. A gente foi nessa escola, viu a situação dela,
conhecer o lugar, observar a realidade. Assim é o arco, né? São 5 passos. O primeiro é observar a realidade. Eu vou no ambiente, eu não interfiro nele. Eu anoto tudo, vejo o que posso fazer e depois eu começo a teorizar. Aí eu tenho os meus pontos-chave. O que é que eu vou abordar ali? Quais são os principais pontos? Por exemplo, minhas crianças não escovam os dentes, a alimentação deles. A partir disso, eu vou teorizar por que isso acontece. A criança não escova os dentes. Por que é que ela não escova? Qual é a condição, por exemplo, socioeconômica dela? O que é que os pais têm? A partir disso, aí a gente já chega no 4º passo, que é propor uma solução para esse problema. Como é que eu vou poder resolver ele? Claro que muitas vezes eu não vou resolver prontamente, eu não vou dar escova para todos os meus pacientes, todas as crianças de uma escola. Mas eu posso estar orientando tanto os pais sobre a importância disso, com algumas atividades lúdicas também, de acordo com a idade de cada público, porque o que eu faço com uma criança de 2 anos não é o que eu faço com o público na sala de aula, como a nossa. E a partir de tudo isso, a gente vem para o 5º passo. Eu observei a realidade, peguei meus pontos-chave de como é que o que está acontecendo ali, teorizei tudo do porquê, fiz a minha hipótese de uma solução, aí eu vou aplicar isso. Eu volto para essa realidade, aplico a minha solução e a partir dela eu vou ver se realmente funciona. Às vezes funciona, às vezes não, mas a ideia é você observar todo o problema. Antes da saúde coletiva, eu não tinha ideia de nada disso. Meu ensino foi bem básico, foi aquilo da metodologia passiva, realmente, aprenda isso. Dentro do arco, você se sente na situação de entender realmente. Você é membro, você está ativo ali, você participa. Pelo menos, saúde coletiva, eu sou fã, não dá nem para falar muita coisa. Pronto, perfeito. Respondendo aqui no chat. A problematização, em teoria, como tem os passos, né, de observação da realidade, né, como se fosse um arco, né? Então, seguindo o esquema de arco, onde o ponto de início, mais ou menos, vai convergir com o ponto final modificado, né? Então, observação da realidade, a identificação de pontos-chave, a teorização, a hipótese, porque o que é entendido uma hipótese, né? A hipótese é uma resposta provisória a um determinado problema. Então, você afirma que depois de você teorizar sobre aquela realidade, que o melhor caminho de melhorar, né, aquele problema seria fazer isso. E aí, na última fase, dentro dessa que também é chamada de teoria dos 5 passos, né, enquanto a PBL são os 7 steps, né, as 7 etapas, a problematização dentro de um tom mais realístico, também conhecido como arco de Marguerês, é conhecido como uma metodologia ativa de pequenos grupos dos 5 passos, né? E aí, convergindo esse 5º passo, que seria a aplicação à realidade, normalmente ela é aplicada para cenários realísticos. O que é um cenário realístico, né? Eu sempre uso essa modelagem. Enquanto a PBL é a telenovela, a problematização é o telejornal. Vocês compreendem? Então, enquanto um é assim, uma vida fictícia, né, imaginária, teorizada, né, que é bom, por exemplo, quando você tem que passar determinados conteúdos. Se lembra que eu falei para vocês que um programa educacional ele não pode ser oportunístico, ele tem que ser idealmente sistematizado, né? Então, às vezes na vida real, a vida real ela tem um outro dinamismo, né? Então, se eu quero, num primeiro momento, introduzir os estudantes a um determinado conteúdo para que não falte conteúdo, para que não falte assunto, entende? Então, é importante, às vezes, criar algumas tematizações, né? Os docentes, quando estão fazendo, né, os problemas, né, para a PBL, para que aí se garanta que eles vão chegar a determinados objetivos de aprendizagem comuns, entende? Então, tem o seu princípio metodológico, né, de utilizar a ferramenta PBL. Já na problematização, geralmente é um tema mais restrito. Por exemplo, puxa, aquela comunidade está tendo um problema
grande com lixo. Você vai lá, tem muito lixo. E aí os estudantes pensam, como é que eu vou melhorar a condição sanitária? Aí eles vão, pensam, né, em falar, de repente, com a empresa de coleta de lixo. E aí vão colocar esse plano de ação. Mas aí eles voltam na semana seguinte e tá o lixo todo de novo, porque esqueceram de falar com a população, por exemplo. Entende? Então, são esses conceitos que são trabalhados, né, dentro do que a Nayara falou, que às vezes a intervenção por si não resolve todos os problemas. Então, é muito hábil, por exemplo, quando se pensa em alguma coisa na prática. Quer dizer que eu não posso usar, por exemplo, dentro também de uma discussão de casos, porque talvez eu não vá voltar a ver aquele paciente, aquele outro ser humano, né? Enquanto na PBL, por exemplo, é um paciente fictício, por exemplo, chamado Dona Maria. Já na problematização, realmente é a Dona Maria que você foi lá, bateu na casa dela, tomou cafezinho, sabe dos problemas de vida dela, né? De repente, na saúde coletiva, fez lá o heredograma, né? No sentido de saber, né, quantas pessoas, né, têm problemas de abuso de drogas, né, de algumas assimetrias, né, familiares. Então, assim, você está reconhecendo aquela necessidade do ser humano. E aí você tem que sugerir alguma melhora que vai desde, por exemplo, de uma prática de saúde, né, até algum outro aconselhamento, né, de fim legal, enfim, né, para melhoria daquela qualidade de vida geral, certo? Então, a problematização também é uma ferramenta bem potente, tem menos passos, então isso talvez atraia o educador e atraia também os estudantes, certo? Então, uma outra prática assim, bem bacana que eu achei do setor de estudos de saúde coletiva é, por exemplo, na visita, né, de comunidades carentes, uma proposta, por exemplo, né, que seria desde uma terapia ocupacional até um acúmulo de renda, seria de fazer, por exemplo, reutilizar óleo, fazer sabão. Eu acho que não sei se a turma da Nayara fez isso também, mas para cada turma, às vezes, tem uma demanda diferente em que se debruça da necessidade local. Por exemplo, reduzir questão de lixo, falta de espaço, né, melhorar a organização familiar e também a renda, que possibilitaria, por exemplo, um consumo maior, um poder de consumo de itens de saúde, né? Então, como é que você faria essa família crescer a renda, né? Então, essas coisas são discutidas. Percebam, eu me colocando aqui na posição aqui do professor, do facilitador, eu estou sempre vindo com uma interjeição no final das minhas frases. Isso quer dizer que o facilitador, ele é um perguntador. Ele não está afirmando, não, você tem que fazer isso. É a grande diferença na metodologia ativa. O facilitador, muitas vezes, ele sabe a resposta, mas ele não deve dar a resposta, porque senão acabou o percurso. Vocês entenderam? Então, tanto na PBL, quanto na problematização, né? Então, as perguntas norteadoras, o estímulo à problematização tem que ser pensada pelo facilitador. Então, se o facilitador ele não tem essa dimensão, tipo, eu não tenho muita paciência para estar conduzindo os estudantes durante 1 hora, 1h30, né, fazendo as perguntas para eles problematizarem. Então, realmente, ele precisa de mais capacitação nesse sentido, entende? Então, não cabe apenas ele responder aos estudantes, ele tem que mostrar esses caminhos. Na PBL, os caminhos de se chegar ao objetivo de aprendizagem e as formas de consulta a esse material, né? Os livros, as fontes seguras, oficiais, certo? E na problematização, da mesma maneira. Às vezes ele pode simplesmente mostrar a vida como ela é, né? Ou, de repente, eu participei, por exemplo, de uma capacitação de docente num hotel, né, super luxuoso lá na Praia do Futuro, né?
era um hotel super luxuoso, mas tinha todo o entorno, toda uma história, né, local da comunidade que a gente não entendia. E aí foi apresentado para a gente, né? Uma professora, inclusive, né, estava andando na frente do hotel e foi assaltada no mesmo dia, né? Então isso gerou, né, uma polêmica. E olha que bacana foi a sacada, a gente já ia falar sobre metodologia ativa, e foi demonstrado um mapeamento, um georreferenciamento daquela região que a gente estava. A gente estava num hotel luxuoso, mas a inter-relação do contato da comunidade com aquele setor hoteleiro, certo? Que é muito comum na orla do Ceará. Não havia essa interação perfeita, entende? Então, existia uma desarmonia. Se houvesse, né, alguma política de inclusividade da comunidade, alguma forma de assistência, um estímulo, por exemplo, às creches, né, à educação, a áreas de lazer, certo? Então, isso, assim, nos fez debruçar um olhar a uma condição socioeconômica daquela região e propor, né, formas de enfrentamento para isso, entende? A importância da educação dentro daquela prerrogativa de transformar o cenário loco regional, né? Então, assim, trazer para diferentes realidades. Tá bom, professor Igor, às vezes isso é muito amplo. Eu apenas estou dando uma aula, por exemplo, num curso de medicina, né? E aí os alunos vão querer saber, né, como tratar o paciente. Diga lá, Yara. Depois eu termino essa minha fala. Diga lá. Professor, é muito o que se vivencia na saúde coletiva mesmo. Assim, quanto ao NASF, né, que é o núcleo de apoio à saúde da família, que tem algumas ferramentas de trabalho, como, por exemplo, o Projeto de Saúde no Território, que é o PST, que a gente faz um estudo do território, todas as relações socioeconômicas que existem ali naquele território, estabelece as intervenções que os profissionais de saúde, porventura, possam fazer, né? Tem também um que é o projeto terapêutico singular, né? Que tem a visita domiciliar, a gente entende aquele indivíduo como todo, então é bem aplicável à prática, né? E isso acontece. Quem trabalhou, eu já trabalhei na atenção primária e isso realmente ocorre. E eu não tive a oportunidade de ver, né, na graduação, aprendi bem na prática mesmo. Pronto. É muito comum nas residências a problematização, nas residências de saúde. Né? Às vezes é como se fosse assim, 90% das metodologias ativas de ensino-aprendizagem acabam sendo a problematização, por esses fatores que eu elenquei, ou seja, são menos etapas do que a PBL, é aplicado à realidade. Geralmente as especializações do lato sensu são um projeto de intervenção, entende? Então, normalmente é assim, tipo, chega-se numa escola e aí vê-se, né, com diferentes atores quais são os problemas. Com os gestores, com os professores, com os estudantes, né, com a moça da cantina, né, com a moça da limpeza, com todos, e aí se propõe, né, formas, né, de assistência. Então, esses projetos de intervenção, que são clássicos das residências de saúde, multiprofissionais, acabam quase que 90% falando sobre essa situação do Arco de Magueireis, tá? Então, idealmente, é como se fosse isso, é como se fosse um telejornal, uma vida real, algo que você vai ver frutificar. A PBL, não necessariamente, é bem teorético, como se fosse uma telenovela. O que ela se melhor qualifica do que a problematização é justamente porque você pode, né, colocar os elementos chaves no problema que você quer ver desenvolvidos pelos estudantes, né? Então, de acordo com a historinha que você conta, né, como se fosse uma historinha infantil, né? Você vai contar a história da Chapeuzinho Vermelho, você vai colocar alguns pontos significativos
que vão permitir discussões. Por exemplo, a garotinha da capa vermelha, o lobo mau, a avó, né? O caçador. Então, você vai colocar elementos que os estudantes eles vão chegar a ele, certo? Diferente, de repente, de você começar com uma história de uma garotinha com a capa vermelha, né? Aí você vai ver a garotinha com a capa vermelha. Ela está feliz, ela está fugindo de algo, o que está acontecendo, né? Então, numa analogia, né, mais ao conto de fadas, vocês percebem que tem realmente essas diferenças metodológicas, tudo bem? É lógico que sempre pensando algo que esteja dentro da percepção daquele momento de aprendizado dos estudantes, certo? Então, eles já vivenciaram o mínimo para poder ter noção de direitos humanos, né? Então, hoje, direitos humanos faz parte, né, dos projetos políticos pedagógicos, então é obrigatório ter, mesmo como disciplina optativa, né? A parte da história e políticas étnico-raciais, né, que falam sobre afrodescendentes, população indígena, então isso também é obrigatório de estar constante em PPC, seja como disciplina obrigatória ou optativa, mas deve constar. A educação ambiental também, né? Então, esses temas transversais que os novos estudantes, né, da educação superior já estão vivenciando. Pessoalmente, eu não tive na minha graduação. Talvez vocês também não tenham tido nas suas graduações, mas esses temas transversais estão sendo exigências, por exemplo, para abertura de cursos novos no MEC, né? Que foi o meu objeto, né, de trabalho na semana passada, que eu não pude atendê-los, que eu estava justamente em loco realizando essa avaliação. Diga lá, Freire. Professor, ouvindo aí a fala de você e dos colegas, uma coisa que eu percebi particularmente é que no PBL, apesar de você trabalhar com um problema, né, estudar um problema, você, na prática, não intervém. Você discute, debate ali, analisa, mas ele não gera uma intervenção. O que no Arco de Mangueiras, ele de fato, ele tem o seu impacto ali, né? A ideia é que ele provoque um impacto ali naquela realidade. Isso é muito interessante. E aí, eu fazendo uma analogia aqui, isso é muito trabalhado em projetos sociais, quando você quer modificar uma realidade de um determinado lugar, em qualquer esfera, né? Eu vi a Nayara falando aí dos estudantes, a questão da escovação, mas geralmente ONG, eu já atuei em ONG, existe todo esse levantamento de pontos que estão associados a uma questão-chave que precisam ser considerados para que tenha a eficiência e a eficácia de uma ação, senão ela por si só não vai gerar nenhum resultado, ela fica incompatível, incompleta, né? Quando você tem um olhar muito fechado da realidade. Isso. Por exemplo, Freire, vamos pensar a dificuldade hoje em dia, que agora a gente está retomando a presencialidade, né? A gente ficou esse tempo todo tentando formas, né, substitutivas, remotas. Então, assim, nesse caso, por exemplo, a problematização, que seria você ver um determinado cenário, observar a realidade, ela seria altamente praticável no presencial. Porém, na forma remota, complica um pouco, não é verdade? Já a PBL, sendo toda teorizada, né, fictícia, ela seria mais benéfica em termos de aplicação numa modelagem remota. Você percebe? Que, às vezes, uma pode ter um facilitador, um gancho, e a outra ter outro facilitador, entende? Então, mas às vezes eu tenho um docente também que ele fala, não, eu vou aplicar a problematização, que é a metodologia, a ferramenta, que eu estimulo, né, o tom crítico do estudante, colocando ele como foco central do processo de aprendizado, tá? Mas eu estou no meio de uma pandemia, como é que eu vou fazer? Então, aí, nesse caso, eu não posso, às vezes, né, pensar num projeto de intervenção mesmo, presencial, realístico, mas tentar adotar, talvez, uma sugestão para melhoria gerencial, entende? Então, alguma coisa que fosse voltado para a prática, mas que, em virtude também da não possibilidade da presencialidade, pudesse ser
substituído, né? Mesmo que em essência se fala de realidade, então você precisaria estar dentro da realidade, né? Seria um tom até etnográfico, né? Em termos metodológicos de pesquisa falando, né? Em que você estaria participando, né, desse processo, né? Vivenciando na prática. Mas se não houver essa possibilidade, você pode também mesclar um pouco com a teorização. Talvez seja assim, Luciane, que foi apresentada mais ou menos essa parte da problematização para vocês. Eu lembro, quando eu comecei a falar da problematização, você balançou assim a cabeça, não sei se na educação básica. Compartilha aqui conosco, se você já tinha ouvido falar, problematização. Eu acho que a problematização é o que a gente mais usa mesmo, mas não com esse nome e muito menos com o arco de Mangueirês. Esse termo realmente eu não conhecia, que é justamente uma proposta nova, né? Quando surgiu a proposta do novo ensino médio, a escola começou a pensar disciplinas que pudessem trazer um pouco, dar uma fugida um pouco desse ensino tradicional, que mais ou menos como você falou. E aí a gente trouxe a disciplina de iniciação científica, que ela tem uma abordagem, uma proposta, pelo menos, de uma abordagem mais social, na comunidade. Só que lá a gente segue não necessariamente esses 5 passos, que de certa forma se aproxima do método científico, mas a gente segue mais o método. Mas é tudo muito parecido no final das contas, né? Acontece que aqui só são 5 e lá também a gente tenta identificar um problema da comunidade e colocar hipóteses e executar aquilo e chegar a uma síntese do problema, né? Mas a gente trabalha como se fosse método científico mesmo e não arco de Mangueirês. Mas são parecidos, no final das contas. O famoso método freiriano, né? Eu acho que eu até falei no vídeo, ele é algo um pouquinho mais simplificado, como em essência, né, foi a proposta desde sempre, né? Então, quando se fala, mas aí os estudantes eles vão estudar daquele jeito mal feito do método Paulo Freire, não. Também existe técnica, existe todo um alinhamento nesse sentido, no geral, contemplando, né, 3 percursos que aí envolveriam, e aí recebe também um pouco dentro do que a gente está falando na aula de hoje, que seria a etapa da investigação, da tematização e da problematização. A investigação pareceria muito com aquela primeira fase da PBL, que você procuraria o quê? A vocabularização, né? Então, quais são os vocábulos? Quais são as palavras mais conhecidas? Galinha, enxada, mato, trator, que é diferente de avião, computador, laptop, né? Essa fase da investigação, a tematização, que aí você já começa a envolver esses elementos em temas para estar produzindo, né, os problemas, pensando na fase que vem seguinte, né? Ou seja, o exercício do docente identificando esses temas de acordo com o conjunto, né, de mais ou menos 20 a 30 vocábulos para que se possa trabalhar um tema. E aí depois você vai ter a fase da problematização, que é justamente alinhar de tom realístico aquele contexto para que, numa alfabetização, então entendendo que é um método que é aplicado para alfabetizar, a pessoa saber ler e escrever, certo? Então é diferente. Se aplica o método Paulo Freire na educação superior? Não. Entende? Porque aí é algo que é um pouco mais simplificado, né? Foi focado justamente, né, para que o maior número de pessoas, né, quase 300 pessoas, pudessem ser educadas em cerca de, né, meses. Então, deu certo, né, foi funcional, mas a gente tem que entender que, assim, cada necessidade tem um determinado tipo de ferramenta, um determinado tipo de recurso, né? Então, a problematização, como uma terceira fase, né, ela seria o quê? Enfocada nos problemas de vida real que esses indivíduos estariam passando, né? O Paulo Freire não chegaria e falaria, gente, vamos aprender o arco de Mangueirês, né? A pessoa não sabe nem escrever o Mangueirês ainda, né? Então, a alfabetização é diferente
desse percurso acadêmico. Já pararam para pensar quantos anos a gente estuda na vida? Né? Então, educação básica, educação superior, graduação, as especializações se houver, os stricto sensu. Né? Então, quando a gente está falando depois da graduação, num lato, num stricto sensu, sobre essas técnicas, é diferente do que aquele método mais inicial. Ele tem que ser o quê? Significativo, aplicável, né? Dentro de um contexto, né? de uma teorização filosófica, né? Epistemológica, se lembra dessa palavra? Como é que a gente, né? Ensina, né? Então, a reflexão de como é que existe um aprendizado, né? Então, dentro dessa concepção epistemológica, mais socio-interacionista possível, certo? Porque as condições sociais do indivíduo vão sim influenciar como é que ele percebe aquela realidade. Você nunca vai no interior de uma cidade de 10 mil habitantes, com dificuldades, com acessibilidades, com outra realidade, falar da mesma maneira que você tiver numa grande metrópole, der uma aula, por exemplo, né, no centro de São Paulo. Não vai falar da mesma maneira, certo? Mas são conteúdos diferentes. Você tem que chegar, né, na realidade desses estudantes, tá bom? Então, histórias próximas, né, trazer para a vida real é importante. Não quer dizer que o educador tem que dizer o que passou no Jornal Nacional e ficar discutindo. Vamos falar sobre o Jornal Nacional. Pode ser que, se for uma disciplina que fale sobre mídia, sobre comunicação, uma disciplina sobre filosofia, por exemplo, tenha tudo a ver, né? Mas ele não pode substituir o conteúdo programático por uma coisa da vida real, mas ele pode puxar esse elemento e trazer para dentro do contexto da sua disciplina, certo? Então, é mais nesse sentido. A gente tem um plano de disciplina a cumprir e a gente tem que cumprir para que não haja deficiência de aprendizado de uma turma de um ano frente a outra turma de outro ano. Entenderam essa premissa? Então, a metodologia ativa não é oba-oba, gente. Pelo contrário, tem técnica. E é importante vocês entenderem a técnica para vocês se sentirem seguros de prosseguir, né? Então, eu vejo colegas que às vezes têm uma dificuldade imensa e falam, puxa, esse negócio de metodologia ativa não dá, Igor, não dá para mim. Mas será que você domina a técnica? Né? Então, lendo sobre a técnica, exercitando, então você vai tendo mais domínio e segurança para você poder aplicar, entende? Isso pensando para pequenos grupos. E nos grandes grupos, vocês viram lá os videozinhos que tem a ver com esse nosso momento da aula de hoje. Quem viu lá aquele conteúdo da cartelinha? Quem sabe o que é isso? Hein? Hã? Eu queria saber como é que faz a raspadinha. Ah, eu explico para vocês. Você usa, que você não falou lá na aula, eu não vi. Ah, eu explico para vocês. Então, aí a gente tem uma série de coisas, tá, gente? Eu até deixei esse quadro aqui, desde a minha última aula presencial, ele ainda está aqui. Então, já tem 2 anos, né? E no último ano também a disciplina foi feita de forma remota. Então, começando por ele, né? Ele é a minha vedete, que é a PBL, né? Na verdade, assim, é um problema, né? Porque veja como é que a gente é uma sociedade um pouco atrapalhada. Porque a gente chama de ele, mas na verdade é ela, é a metodologia, né? É o feminino. É assim como o Covid, todo mundo falou o Covid, mas é a doença pelo coronavírus, né? Então, na verdade, é a TBL, ou então aprendizagem baseada em equipes, que é a ABE. Mas é pouquíssimo frequente a ABE, tá? Então, a gente continua a chamar mesmo pelo acrônimo em inglês, a TBL. Então, vocês viram que também tem passos. Então, depois de hoje, vocês vão sempre lembrar, o professor Igor falou que metodologia ativa foca no estudante, mas todas têm técnica, todas têm um beabá, todas têm um passo. E não muito diferente, ela se baseia na teorização de grupos, então é como se fossem vários grupos ao mesmo tempo. A PBL, às vezes, o professor acha que, seguindo uma diretriz da instituição,
está fazendo PBL com vários pequenos grupos numa mesma sala e sendo ele o único facilitador. Na verdade, talvez ele esteja praticando uma TBL híbrida. Na verdade, entendeu? Porque quando você é facilitador de apenas um conjunto de 10 pequenos alunos, aí você está praticando a PBL dentro daquilo tudo que a gente falou. Quando você está único, como único professor, e às vezes, né, as instituições só tem como pagar um professor mesmo para a turma inteira. Então, se você fizer várias rodinhas, não quer dizer que você está necessariamente fazendo a PBL. Entende? Porque você tem que ter um espaço protegido para isso. Na TBL, que é para o grande grupo, e que nasceu de uma necessidade, por exemplo, de turmas grandes de administração de empresas. Eram turmas que chegavam a 90, quase 100 estudantes. Então, como é que um único docente, um único facilitador ia dar conta e trazer o estudante para esse ponto central de aprendizado de uma forma dinâmica? Como é que ele ia dinamizar o conteúdo? Né? Através da TBL. Então, baseada em grupos, com as fases, né? Como eu mostrei para vocês, fase de preparo, ou seja, uma fase que a gente chama de pré-classe, que tem a ver com o nosso assunto da aula que vem também, que é a sala de aula invertida. Então, você dá um texto, você dá um vídeo antes da aula, que tem tudo a ver com o que eu estou fazendo com vocês, não é à toa. Não existe falta de intencionalidade na disciplina. Então, o fato de vocês consultarem antes é para vocês já também trazerem dúvidas. E aí, a gente está dinamizando esses conteúdos. E dessa maneira, existe um teste do preparo, que primeiro é feito individual, né? Para que os estudantes eles possam também ter o seu próprio desenvolvimento individual, porque quando a gente fala de grupo, vem sempre aquela história. Ah, mas hoje eu não estou muito afim de fazer, né, essa atividade. Ah, coloca o meu nome aí. Qual professor que nunca ouviu isso, né? O Ciano já deve ter ouvido várias vezes. Ah, trabalho de grupo. Põe meu nome aí, eu vou fazer outra coisa, né? E aí é muito fácil. Mas não. Nessa forma de metodologia ativa, o estudo individualizado, ele é valorizado, certo? Por meio da fase de preparo, em que cada um foi para sua casa e estudou sozinho, certo? Pode estudar em grupo? Pode estudar em grupo também, mas cada um teve a responsabilidade de estudar sozinho a matéria. Depois foi feito um teste individual do preparo, aonde o docente ele vai ver, poxa, esse estudante aqui estudou bastante, ele saiu bem. Esse daqui não estudou muito, tá na média, entende? E aí, com o mesmo conteúdo, aglutinam-se, né, em grupos para aplicar o conhecimento, né? Então, aí se faz esses grupos, e aí começa a fase grupal mesmo, às vezes uma turma, né, de 40 alunos. Aí tu divide em pequenos grupos de 10. Então, eu vou ter 4 grupos. Em cada canto da sala, tu coloca uma roda, né, desses alunos, e aí eles vão, na hora da aplicação do conhecimento, para não dispersar muito, tipo, qual que você colocou? Qual que foi a sua resposta? Eles podem interagir. Eles vão ter as mesmas respostas que eles responderam individualmente e que foram entregues já para o professor para poder corrigir dentro de uma nota individual, mas aí eles vão responder de uma forma assim, com a raspadinha. Gente, até hoje, eu não tive nenhuma turma que desgostou da raspadinha. Pelo contrário, entendeu? Dá trabalho de fazer a raspadinha? Dá trabalho de fazer a raspadinha. Aí eu mostro aqui para vocês como é que eu faço a raspadinha. Não tem nada de muito diferente, né? Eu preciso pegar uma cartolina, né, para ficar aqui no verso, porque senão eu vou transparecer a resposta das questões, certo? Então, eu posso colocar, por exemplo, as respostas das questões, né, como estrelinhas ou como bonequinho sorrindo, certo? Eu gosto muito de trabalhar nas estrelinhas e no bonequinho triste quando não é a resposta certa, certo? Então, eu faço um smile triste, né? Então, tipo, você ainda não acertou, então aí tem que continuar a raspar, tá certo? Então, vai para uma segunda alternativa. Mas como é que eu faço isso? Eu plastifico, certo?
Então, isso daqui é plastificado. Isso me permite fazer o quê? Colocar uma tinta. Eu coloco uma tinta, eu vou falar que tinta que é essa. E eu posso usar indefinidamente essa cartela. É lógico que é bom eu ter vários conjuntos de cartela, porque senão os estudantes já ficam assim, o professor ele vai dar aquela cartela e eu sei que a resposta da 1 vai ser a tal, a da 2 vai ser a tal. Então, a melhor maneira de você ser um bom professor é você ter uma cabeça de estudante. Então, o que eu indico? Tenha de 3 a 5 desses conjuntos, porque aí você vai alternando e aí eles não vão saber mesmo qual que vai ser a resposta, tá? Mas aí, ó, como é que você faz? Então, você vai raspando, ó, você coloca a estrelinha quando você quer ter a resposta certa. E as outras que estão aqui bloqueadas, aqui eu peguei uma cartela que deu a sorte da turminha acertar tudo, tá? Mas como é que eu vou fazer essa pinturinha aqui? Eu uso uma tinta metálica, tá? Que aí vocês podem colocar da sua preferência. Eu geralmente gosto da mais cinzinha, mas vocês podem colocar qualquer tinta do tipo metálica, não a aquosa, porque a aquosa ela não vai secar. Então, né, com um pincel, com essa tinta diluída, né? Aí você coloca, né? Tipo num cavaletezinho, como se fosse fazer uma pintura, diluída na mesma quantidade de detergente. O detergente, ele vai se juntar com essa tinta e vai formar uma solução um pouquinho arenosa. Então, você coloca uma gotinha de detergente, uma gotinha dessa tinta, mistura, certo? Ó, mistura em qualquer superfíciezinha mais plástica para não grudar, tá? Mistura e vai ficar um conjunto um pouquinho arenoso e você vai simplesmente, ó, pintando, tá? Professor, não tem paciência nenhuma e nem destreza manual, né? Vou ficar me tremendo. Você tem um monitor? Pega o monitor vai te ajudar a ficar fazendo tudo isso, entendeu? Tem um aluno de iniciação científica? Pega, vai fazendo lá, entendeu? Então, o que acontece? Depois de 1 horinha, você já tem a cartela prontinha que tu pode utilizar, né? Várias e várias vezes. Então, raspou, tudo bem. Aí a turma já usou essa cartela, né, para aquele dia. Aí depois eu indico, raspa todas, né, as outras que não foram raspadas e faz tudo de novo para elas terem, né, o mesmo preenchimento, tá bom? Com a tinta. Então, assim, é bem fácil de fazer. Existem empresas que às vezes fazem isso, mas cobram o olho da cara. E aí eu não indico para vocês. Eu acho que é melhor se potencializar esse exercício artesanal, é bacana, pode servir como um trabalho, né, de um monitor, por exemplo, para apresentação numa feira, né? E na escola também é bem aplicável, a baixíssimo custo, certo? Então, o que você precisa? Precisa de um pincelzinho, uma tinta metálica e um detergente desse que você tem na cozinha. Então, não tem mistério, gente. Eu já faço isso desde o ano de 2017 para as minhas turmas, né, presenciais, né? Acabou se interrompendo em 2020, mas eu espero que aí em 2022 a gente retorne. Tá, Elciane? No nosso estágio de docência a gente tenta fazer, tá bom? Porque, assim, é bem bacana. Assim, o que eu compartilho com vocês essa dinâmica, por exemplo, da TBL, usando as cartelinhas, deu muito certo em pontos, às vezes, críticos, né, da avaliação somativa ou mesmo formativa, com turmas, às vezes, que estão um pouco fora daquela vivência. Né? Quando eu falo assim, um pouco fora daquela vivência, existem, às vezes, temas transversais, tal como, para a área de saúde, as ciências humanas e sociais é um pouco diferente do exercício diário. Para a área das ciências sociais e humanas, né, trazer elementos da área de saúde, às vezes, é um pouco fora da curva. Então, como eu sou professor da Fisiologia Geral num curso de graduação de Psicologia, eu me atentei ao fato da necessidade desses estudantes
verem algo voltado para a realidade deles, né? Dentro de dimensões que lembravam um pouco a problematização, mas que a forma de trabalho, esse dinamismo, essa questão dos pontos, de você usar cartelinha e ser muito papum, questões objetivas, que é muito a cara da TBL, se aproximariam mais das necessidades de trabalho de um grande grupo. Então, se eu pudesse dar a dica para vocês, quando que eu uso a TBL? Você vai usar numa turma grande, que não tenha como você dividir com outros facilitadores, outros colegas, tá? E é para assunto fácil? Não. É para temas difíceis, certo? Então, quando você quer realmente envolver o estudante, se é um aluno, se é um tema mais pesado, você vai dar uma aula, por exemplo, de inflamação, aí tem muitos elementos, né? Às vezes tem muitos nomes, aí o estudante tem que saber, o linfócito é inflamação crônica, o neutrófilo é inflamação aguda, né? A citocina, mediador entre as células, né? De fase aguda, crônica e já indo lá para o reparo. Então, assim, são muitos elementos e você tem que ter a certeza que você está conseguindo ter esse entendimento geral deles e dinamizar e promover o estudo individual em grupo. A TBL seria uma boa. Então, a mesma recomendação que eu tive de uma colega anos atrás. TBL é para grupo grande, quando você está sozinho nesse mundo de Deus, enquanto professor, para dar conta de uma turma grande, exigente e com um tema mais aprofundado, mais dificultoso, que você tem que trazer o envolvimento para o estudante. Porque temas mais simples, de fácil entendimento, você não precisa ter toda uma metodologia por trás para garantir esse desempenho dos estudantes, não é verdade? Se é algo simples, né, dentro dos conteúdos que vão ser abordados, você não precisa gastar tanto tempo fazendo uma pinturazinha, fazendo as suas cartelas, porque a vida do professor já é difícil. Aí a gente tem esse homework de ficar fazendo artesanato em casa, valha-me Deus, entende? Então vocês têm que entender que, assim, uma vez feita também as cartelas, você pode ciclicamente estar substituindo os conjuntos de cartela e fazendo uma repintura, mas você não vai ter um gasto extraordinário, né? Então você vai reciclando, reutilizando esse mesmo material. Eu estou com o mesmo material aqui, os vários conjuntos, desde o ano de 2017. Então eu só mudo o que é a tinta, quando ela seca e envelhece, e o detergente. Mas fora isso, né, é bom vocês terem também um diluidor, né? Um solvente, né? Para que aí vocês aumentem a vida útil do pincel de vocês, tá? Mas é basicamente isso: um solvente, a tinta, o pincel e um recipientezinho plástico, você já consegue fazer essas marcações, tá ok? Então a TBL também propicia no final um momento em que o professor faz uma espécie assim de show do milhão. Eu me sinto quase com o Silvio Santos, porque na hora que, no final do processo, né, muito interessante, ele levanta as plaquinhas, né, para falar, né, vamos lá, agora os chefes de grupo vão dizer qual que vai ser a resposta dessa questão, eu faço a leitura da questão, aí eles levantam a plaquinha. Normalmente, eu levo algum estagiário de docência, está marcando lá no quadro as pontuações dos grupos, né? Porque depois eu vou precisar disso para aferir uma pontuação, né? Se eu utilizar essa técnica, por exemplo, como eu faço uso, dentro das avaliações somativas. Então, parte da nota dos alunos eu conto por meio desses scores que eles fazem em sala de aula. Então, enquanto o meu mestrando está anotando, ou o meu monitor está anotando, eu estou vendo lá as plaquinhas. E aí eu me sinto um pouco Silvio Santos, né? Dentro daquela interação, né? De um show do milhão ou algo parecido, porque eu falo, e a resposta certa é essa, né? Professor, mas eu coloquei, se a resposta certa é a A, eu coloquei a B. Então vamos discutir por que não é a B? Não é a B porque, de repente, esse hormônio não tem a ver com isso, né?
Esse hormônio ele não deixa o cálcio subir no sangue, ele faz o contrário, ele baixa o cálcio, entendeu? Então a gente vai interagindo também. Então, na verdade, o facilitador, quando ele tem a técnica bem na cabeça, o material está de acordo e ele tem domínio em praticá-la, ele consegue, inclusive, já dar um feedback daquele conteúdo. Então, olha que barato na cabeça do estudante. O estudante, ele é avaliado individualmente, ele é avaliado em grupo, ele tem uma cartelinha em que ele interage com o grupo e ele marca lá na cartelinha. Os sorrisos, você vê os estudantes, não, peraí, você já raspou, agora eu quero raspar. Tem briga para eles raspar a cartelinha, entende? Então, algo bem sinestésico. Uma turma sinestésica, por aquele modelo VARC, é um indicado. E, no final desse processo, o docente ele já dá um feedback. Então, ele já sabe, puxa, fui bem, fui mal, tem que ler mais, entendeu? Quando é que tem outro TBL? Tem outro TBL numa próxima prova, né, num próximo bimestre, ou então num próximo outro tema mais aprofundado. Quem vai definir quantos TBLs vão existir vai ser o educador. Quanto tempo ele tem para ele poder fazer as questões voltadas para um estudo significativo? Vocês lembram que eu falei lá no vídeo, os 4 S's? Vocês lembram que tem um princípio, né, da TBL, que é o quê? Os 4 S's. Os problemas têm que ser os mesmos, né? Semi-específicos, ou seja, eles têm que ter a ver com o conteúdo que está sendo ministrado, né? Então, semi-específico, simultâneos. Então, os grupos todos, eles têm que terminar no mesmo tempo. Entende? Que aí você está dando a mesma condição equitativa, uma igualdade, uma forma justa a todos os grupos. Entende? Tipo, professor, eu vou levantar minha placa primeiro. Não. Né? Eles foram, discutiram, chegaram ao consenso, estão levantando lá a placa. Entende? Então, não é assim aleatório. Eles têm um tempo para eles discutirem, e aí eles definiram, eles marcaram no cartão. Então, sábio que o professor entregue, né, os cartões, né, para eles colocarem, e aí risque o verso do cartão, né, para, de repente, não ter nenhuma alteração, nenhuma rasura, né? Então, geralmente, se coloca só uma parte, né, para inscrição, né, para, de repente, um grupo não ser espertinho, né? Opa, peraí, eu tinha colocado A e a resposta certa é B, aí virou, tá aqui, colocamos B, professor, né? Então, a gente tem que entender como é que funciona também com os estudantes, né? Então, vejam, que mesmo havendo diferentes grupos, dificilmente existe uma cola de um grupo ao outro, porque os grupos estão tão concentrados, polarizados, em cada espaço físico na sala de aula, que você vê eles não necessitando se intercomunicar, eles estão se comunicando. O que hoje em dia, minha gente, comunicação interpessoal é algo raríssimo. Então, você promover o debate, a discussão entre os alunos é uma ferramenta extremamente potente. Então, naquele momento, você vê que o grupo está, assim, centrípeto, ele está voltado para si próprio, eles não estão olhando entre grupos. Embora haja esse momento, né, de interação entre grupos, no momento que eles levantam as placas, e aí se vê o que cada grupo achou, certo? Então, esse período assim, de feedback final do processo, né, mediado pelo professor, também é bem rico. Então, assim, todas as experiências que eu tive com TBL, mesmo às vezes sendo um pouquinho corrido, certo? Porque se o professor está sozinho, ele tem que distribuir os documentos, ele tem que recolher os documentos, entregar as cartelas, pegar as cartelas, porque se não pegar as cartelas, levarem as cartelas de brinde, você vai ter que fazer tudo de novo em casa, né? Então, tem esse lado. Mas você consegue dar conta. Se você tiver parametrizado com todas essas etapas, você consegue dar conta. Então, voltando lá, né? O semi, specific, simultâneos e significativo. Então, são os 4 S. Então, se você conseguir dar conta de fazer o mesmo conteúdo que vai ser entregue para os diferentes grupos, ao mesmo tempo, de forma específica e considerando questões
significativas, daquelas do tipo, né, do Jabá e do Jerimum, né, se contextualizar a uma regionalidade ou uma vivência específica de um determinado curso, tá? Então, você ganha, com certeza, elementos de constituição para a sua TBL, tá bom? Ah, professor, acho interessante num primeiro momento, né? Acho que tem menos coisa do que a PBL e pode ser aplicado num grande grupo. Entretanto, tem essa parte aí da cartelinha, que aí eu não sou muito do artesanato e complica um pouco. Tudo bem. Então, são apenas ferramentas que eu estou demonstrando para vocês que, de acordo com as potencialidades da onde vocês vão trabalhar, vocês vão verificar o quanto vocês podem aplicá-lo, tá bom? Tem outras em grandes grupos? Tem. Quais aquelas que eu falei lá no vídeo? Quem lembra? Ó, vou dar a dália aqui, a dica. Quem lembra desses grandes grupos, né? Eu só coloquei aqui a sigla, né? Quem sabe que sigla é essa? Que começa aqui com GVGO. O que é GVGO? Essas daí mesmo é que eu nunca tinha ouvido falar. Essa Principalmente não? por esses nomes, não. Essas daí não. As outras eu acho que são até mais comuns, o pessoal fala mais, sempre trazem um planejamento ou outro, alguma discussão meio de leve, mas essas outras aí não. Até achei incomuns, assim. A GVGO, ela é relativamente simples, talvez até você já tenha vivido algo na prática, é o grupo de verbalização e grupo de observação, né? Então, às vezes, você faz o seguinte, você pede, né, para alguns alunos se situarem, né, aqui no meio de um círculo e outros alunos se situarem por fora desse círculo. Às vezes, um debate ativo é dimensionado dentro do círculo central. E do círculo maior, de acordo com a disponibilidade, né, da turma, do docente, do tempo, né, de sala de aula, às vezes se pede, né, para um determinado número de alunos que está na parte de fora, participantes, anotarem, né, serem registradores do que está acontecendo na parte de dentro. E aí você percebe que tem diferentes nuances, diferentes olhares. Então, quem observa e quem participa, né? Então, esse é um sistema muito, assim, fechado, num primeiro momento, embora muitos considerem abertos, mais livres, né? Mas eu considero como um meio, assim, meio fechado. Por quê? O grupo do centro vai estar lá, debatendo, interagindo, dentro das suas percepções, né? Pode ser, por exemplo, um pouco mesclado, uma percepção de júri simulado, por exemplo, um lado que defende, né, o agressor, né? o réu, né? E o outro que está defendendo a vítima, certo? E aí você polariza esses saberes, né? E é como se fosse, né, o grupo de observação, quem vai estar registrando os dois lados, os prós e os contras, e aí depois a turma vai fechar um veredito, certo? Então, é mais ou menos como funcionaria essa questão assim, do júri, né? Dentro desse arquétipo, né? Ora, um grupo que está apenas observando, registrando, anotando esses nuances, mais periférico a situação central, e a situação central, que pode ser apenas um único contexto no debate, ou ainda subdividir. Né? Se a turma for muito grande, pode-se pensar nessa condição de júri simulado, né? Dentro também dessa condição de observação ou de participação. O fishball, que é a técnica do aquário, né? Então, por exemplo, como se fosse o recipiente, né, para o peixe, né? E aí tem uma analogia, né, como se fosse assim, um peixinho entra e outro peixinho sai, escapole do aquário, né? Então, dentro dessa teorização do fishball, ela seria mais dinâmica, que é como se fosse um GVGO, aonde eu não teria um fechamento apenas de um grupo central e de um grupo periférico. Quem está no grupo periférico
convidado por uma cadeira sempre vazia, pertencente ao grupo central, poderia tomar a palavra e vir falar. Entende? Então, geralmente, o condutor desse debate todo vai estar no ponto central, né? Então, o professor, ele começa estando no central, né? Então, sentado na cadeira, no mesmo nível que os demais estudantes, lembrando um pouco aquele arquétipo da PBL que a gente iniciou falando, certo? Então, quebra-se esse paradigma até da questão corporal, mas ele se situa no ponto central para, de acordo com a sua oratória, ele ir puxando esses peixinhos para estarem entrando nesse objeto central. Então, se o professor ele tiver articulação devida, de acordo com os temas, as perguntas norteadoras, isso vai acabar chamando a atenção. Então, ele tem que ter essa sabedoria de saber o que puxar, né? Às vezes, polemizar um pouco, ver que uma determinada visão, né? Por exemplo, em aulas de bioética, é muito interessante, né? Você chegar e tá puxando os olhares de acordo com as intenções. Às vezes, o pesquisador está querendo ter uma aprovação do seu projeto, mas, na verdade, os pleitos éticos, eles avaliam a essência, se a pesquisa está protegendo o ser humano, está protegendo o animal, está protegendo o ambiente, né? Então, de repente, dentro das perguntas norteadoras, você dispara, né? Mas um comitê de ética serve apenas para aprovar um projeto de pesquisa. Vocês concordam com isso? Então, a partir de alguns fios condutores, você vai vendo que se um tem uma percepção, não, peraí, eu já tive, né, uma discussão e entendi a filosofia dos comitês de ética, dos sistemas avaliativos, e eu não concordo plenamente com essa premissa. Então aquela pessoa vai, né, automaticamente querer se sentar naquele lugar e ter um momento de fala, entende? Então, ao mesmo tempo, hoje, como educadores, a gente tem que se pautar em fatos, né? Todos têm direito à opinião, mas a gente tem que puxar para a área acadêmica aquilo que está sendo debatido e evitar outros contextos de cunho religioso, de cunho de polarização política, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, certo? Eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre me mostro partidário, embora eu tenha claramente, né, uma posição política que é sempre ver o melhoramento da qualidade de vida das pessoas, buscar sempre o melhor para as populações, combater as inequidades, né? Então, isso é um pensamento lógico do plano universitário, que, repito, sempre precisa pensar no melhoramento social, econômico, cultural, né, de uma sociedade adstrita, certo? Local, regional, certo? Então, essa é a teoria de você estar trabalhando numa instituição de ensino superior, seja esta pública ou privada. Mas, voltando, então, o meu conselho é que polêmicas nesse sentido, fora o nosso status quo educacional, a gente evite, certo? Mas, se há dúvidas, por exemplo, dentro do conteúdo que a gente ainda não sabe, que a ciência ainda não evoluiu a ponto de dizer, poxa, isso dá certo, não dá certo, né? Vamos pensar 20 anos atrás, quando tinha aquela novela O Clone, né? Que foi polemizadora no sentido, poxa, e aí, a ovelha já se clonou. E o ser humano, como é que isso vai ser? Isso é aceitável? Isso é antiético, né? Então, são pontos para serem discutidos. A questão, por exemplo, do aborto, se você for um professor de embriologia, né? Se você estiver dentro do seu conteúdo programático, estar discutindo isso, você pode se valer de uma fishbowl, porque você vai saber que, num cenário diverso, vão ter pessoas que vão estar impactadas, né? De saber quando que começa a vida, né? Então, na percepção de vocês, quando que começa a vida? Começa quando o gameta,
né, termina a fase de meiose, né, do oócito. Mas, para outros, vai começar somente quando o sistema nervoso evoluir. Outros vão pensar que vai existir uma espiritualidade associada à materialidade. Então, vamos tentar alinhar isso, certo? Então, vamos ver essas percepções e dentro do circuito do conteúdo programático que a gente tem que debater, entendem? Então, nada fugindo do conteúdo que está previsto na matéria. Então, de novo, metodologia ativa não é oba-oba, não é a hora do recreio, entendam isso, tá, gente? São as ferramentas que a gente pode usar para a gente dinamizar. Às vezes, a turma tá xoxa. O que eu quero dizer com isso? Não está rendendo, as pessoas não estão conversando presencialmente. Então, o que tu faz? Né? No remoto fica um pouco complicado. Você só vê os rostinhos, né, das pessoas, mas no presencial, a turma tem como se mexer. E você mexendo com a turma é batata. As pessoas realmente elas ficam mais atentas, né? O foco é mexido, né? Então, mais áreas mentais estão trabalhando. Com certeza, aquele aluno ele vai ser mais instigado. Isso com certeza, tá bom? Então, assim, eu posso fazer, de repente, uma abertura de disciplina dessa maneira, dentro de um contexto de apresentações e de projetos de vida, né? Agora, na educação básica, né, tem uma outra disciplina, né? Que é a parte de projetos de vida, que talvez, assim, como uma estrutura de quebra-gelo, pode ser feito uma articulação também de rodas de conversa dessa maneira, né? Então, depois de apresentações gerais, uma roda única, talvez vocês podem fazer, né, duas círculos nesse sentido. Houve aqui pergunta no chat, será que no futuro vão inventar metodologias ativas para o remoto? Mas então, já tem, né? Então, eu convido já vocês para ver também algumas dessas discussões no conteúdo que eu disponibilizei lá no SIGA, que é o objeto da nossa discussão da semana que vem. Eu falo um pouco das TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação, e será que metodologias ativas também podem ser passadas para a forma remota? Então, eu coloco para vocês um vídeo que foi lá do ano de 2017, que estava ainda longe, muito longe, do estado de pandemia que a gente está vivendo hoje. Mas a gente já discutia se tem como a gente alicerçar, né, formas remotas para o nosso processo de ensino-aprendizado. Para a graduação, para a educação básica, às vezes isso é muito difícil, né? Como é que eu vou contextualizar isso? Porque tudo que o professor está falando tem a cartela que é física, né? Tem a dimensão do pequeno grupo, do grande grupo, certo? Mas, às vezes, a gente pode transladar isso, dependendo do, como eu disse, do cenário, da quantidade numérica do público, né? Então, normalmente, o que eu vejo como mais promissor para os professores que estão passando essa fase aí remota, que a gente não tem certeza exatamente até quando que vai durar, vai ser justamente a aplicação para grandes grupos, certo? Então, aplicação para grandes grupos, mas que a gente pode setorizar, né? Às vezes com 5 pessoas para um debate, né? Com as carinhas sendo mostradas, e aí você dá como tarefa para, de repente, 3 dos seus estudantes anotarem os pontos principais que foram debatidos, e depois você abre para o plano de discussão coletiva, né? Então, talvez um GVGO, mesmo que a participação seja de forma à distância, remota, ela vai ser feita de forma assíncrona, entenderam? Talvez a TBL fique um pouco mais restrita, porque não tem como ter pequenos grupos. Mas, se você conseguir articular no Zoom, o Zoom, não sei se vocês já conseguiram trabalhar nessa plataforma, você consegue fazer subturmas. Eu tive uma experiência recente muito produtiva, eu estava capacitando um curso de odontologia lá do Pará. E aí,
né, um momento introdutório foi feito, né, de uns 20 minutinhos, e depois setorizaram, né, 5 condutores, 5 facilitadores e subturmas numa oficina de 1h30. E aí eu achei tão bacana, porque assim, havia esse meio de você destrinchar em subturmas, né, o que seria mais ou menos, né, trabalho de pequenos grupos, e depois a gente voltou para o momento da síntese, né? Então foi bem bacana nesse sentido. Ah, mas de repente a minha instituição não gosta muito de trabalhar no Zoom. Eu tenho medo de trabalhar no Zoom desde aquela história do ano passado, de não ter dados criptografados, garantidos, e de repente, né, eu ter os meus dados pessoais serem vendidos lá para o comércio da China. Entende? Então, são opções. Mas, de acordo com algumas dessas ferramentas tecnológicas, mesmo à distância, tem como a gente pensar em sair no plano individual, ir para pequenos grupos, voltar depois para um grupão, entende? Então, tudo depende se você está entendendo as premissas dessas ferramentas. Todas as metodologias ativas são ferramentas. Qual é a melhor? Vai depender do que você pretende fazer, né? Se você vai trabalhar com um prego para te dar um alicerce, você vai trabalhar de uma maneira. Se você vai trabalhar com um parafuso para te dar um outro alicerce, você vai ter que trabalhar de uma outra maneira, tá? É bem simples nesse sentido, tá? Então, a gente até fez, eu até participei de um grupo de discussão entre docentes, que era justamente, né, metodologias ativas usando a educação à distância. Seria possível? Será que se você der, tipo, um notebook, né, para todos os estudantes, será que suficientemente você consegue estimular eles a estarem no processo central de aprendizagem? Então, são coisas a serem discutidas, tá? Então, tem alguns nomes, né, que a gente já falou aqui anteriormente, e veja uma entrevista com uma educadora de, né, acho que já está na 3ª década, né, de educação superior, professora Oscarina, que eu gosto sempre de celebrar, de compartilhar com vocês, porque ela traz vivências muito realísticas de um curso de medicina do país, né, lá de Minas Gerais. Então, eu já deixei esse material para vocês consultarem de forma assíncrona, e aí a gente bate esse papo de finalização dessas TICs aplicadas, porque elas também não são aplicadas de forma aleatória, tá? Então, todas as ferramentas que a gente discute vão depender se a instituição ela fornece essas potencialidades para vocês ou não. Dos que estão me ouvindo agora, eu lembro que a Luzia Hermínia, né, já tinha falado que já teve experiência docente. Yara, não sei se você também já teve. Vocês já se debruçaram em alguma dessas dinâmicas assim, presenciais, né, de GVGO? A Yara falou, né, aqui no chat. Você já vivenciou isso? Você já aplicou? Ou vivenciou como estudante? E o que você percebeu? Não teve, não? Algum dos demais? O Freire, a Amanda, o Ricardo? Ainda não, né? Certo. Essas grupais, né, às vezes elas dão mais trabalho, né? Pensando assim, alinhar todo mundo, fazer essas conversas. O próprio júri simulado, né? Que é bem utilizado, né, no direito, por exemplo, né? É quase que algo esperado. Então tem que ter um lado, tem que ter o outro lado e tem que ter a dimensão, né, do que seria mais aceitável, né? Do mais justo, né, do mais equânime. Então, conscientemente não, né? Bem observado, porque talvez vocês já tenham vivenciado, né, formas híbridas, mas que não se assemelham à metodologia pura, né? De acordo com a filosofia. Então, é importante que a gente entenda a filosofia. De repente, vocês pensam assim, poxa, na minha prática, não tem exatamente como eu aplicar a PBL com todos os passos, senão o meu gestor e os meus próprios estudantes, né, vão estar me massacrando com perguntas que eles não vão entender o passo a passo. Mas eu gostei dessa ideia da sistematização, né? Será que eu posso tentar aplicar?
Eu acho que, assim, tudo desenhado de acordo com a proposta do seu curso vale a pena, né? O que eu deixo sempre claro é que, assim, não invente um outro conteúdo que não consta no seu conteúdo programático. Você tem que seguir o seu plano de disciplina. Isso é importante para você garantir a reprodutibilidade do que é dado num ano para o outro ano. E aí, realmente, o programa dizer: nossos alunos têm o mesmo padrão formativo. Então, isso é importante. É importante você compartilhar o que tu faz com a diretoria do teu programa, para estar ciente que você está empregando essa ou essa metodologia, ter esse ou esse alinhamento. Quando você trabalha com outros docentes também, certo? Então, é sempre importante você compartilhar o que está fazendo, para que você consiga uma rede de apoio. Então, o trabalho docente não pode ser um trabalho solitário. Então, tanto as coisas boas quanto as dificuldades precisam ser compartilhadas. Então, é importante você participar dos colegiados, do curso, as reuniões, né, as famosas reuniões, né, de classe, porque aí você vê as potencialidades. Às vezes tem um colega que, poxa, deu certo, aplicou lá uma metodologia, me explica como é que é isso daí na prática. Ou então eu estou tendo uma dificuldade de fazer uma cartelinha e vem um outro colega lá, não, tão simples, ó, faz dessa maneira. Então, você ter uma rede de apoio também é fundamental para a tua prática docente, tá? E ter o apoio da gestão, entende? Então, se você não tem tempo protegido para você fazer um tanto de coisas, para você fazer problemas significativos, você fazer cartelas, você gastar, né, seus neurônios e pensar, poxa, eu vou dividir tanto tempo para a turma fazer isso aqui, parará, você vai ter condição de fazer metodologia ativa toda semana? Não. Mas aí você tenta escalonar quantas metodologias ativas você consegue dar conta. Num semestre, você consegue dar conta, por exemplo, numa metodologia ativa maior, né, como o TBL, pelo menos associado a uma avaliação bimestral, ou seja, considerando que um semestre é mais ou menos 4 meses, como a gente já discutiu anteriormente, né? Lembram-se? LDB, Lei 9.394/96, certo? Então, normalmente, 100 dias letivos, 16 semanas, mais ou menos 4 meses. Então, 4 meses, uma prova a cada 2 meses, então, pelo menos, dá para fazer uma metodologia assim para grandes grupos, né? A cada 2 meses. Então, dá para fazer dessa maneira, pensando que se você nunca mudar também as suas questões, não tem lógica você estar fazendo uma metodologia ativa, porque aí um aluno vai falar para outro, às vezes um aluno vira monitor, aí ele vai dar dica, professor, dá essa questão. Então, você tem que também ter um período de estar fazendo essa reciclagem de questões, entende? Então, são algumas coisas assim, operacionais que eu estou compartilhando com vocês, tá? Falando da LDB, compartilhando uma informação recente dessa semana, tá bom? Embora existam cursos na modalidade EAD, na área de saúde, foi aprovado um projeto de lei essa semana, eu acho que foi ontem, hoje é quinta-feira, foi na quarta-feira, dizendo que os cursos da área de saúde, né, embora exista uma permissão, né, hoje de até oscilando de 20% a 40%, né, da carga horária para EAD, exceto medicina, odontologia, né, e outros também que não são da área de saúde, como direito, mas que os da área de saúde não entrem, né, nessa possibilidade de 100% EAD. Então, congregando todos da área de saúde. Então, é uma informação nova, é um projeto de lei que foi aprovado, vai passar por outras câmaras técnicas, até que isso seja ajustado, tá bom? Então, só mostrando para vocês, a gente vai comentar melhor sobre esses teores, essas proporcionalidades, né? Tem curso só presencial, tem curso que tem presencial e tem uma liberdade de praticar EAD, e tem cursos totalmente EAD, mas esses são assuntos que a gente vai discutir
mas na aula que vem, para não ficar muita informação hoje, tá certo? Mas só para compartilhar a informação hiperatual, mostrando que em educação não tem jeito. A gente está aí sempre vendo o que tem de novo, a gente não para de estudar, então é sempre no sentido de estar trazendo coisas mais interessantes também para os nossos estudantes, tá certo? Então, tem como, sim, a gente falar sobre um pouco de metodologia ativa, é o nosso enfoque na semana que vem. Então, traga essas suas dúvidas, depois de ver também os vídeos, que eu acho que também são bem auto-instrutivos, né? São bem intuitivos nesse sentido, do que se propõe. E aí a gente fala mais dessa tal de flipped classroom, né? Essa coisa desses educadores sempre falar no inglês, né? É o que mata os brasileiros, mas não tem jeito. A gente usa esses nomes que são mais utilizados lá fora, que a nossa literatura ainda está crescendo nessa parte educacional, né? Então, a sala de aula invertida ou a flipped classroom, que tem todo esse contexto e que a gente está aplicando aqui na forma remota, para a gente poder dar certo dentro de uma dinâmica modular, certo? Então, a gente, na verdade, vai estar explicando na aula que vem esse operacional que a gente tem tido até esse momento, que é baseado justamente na flipped classroom, na forma remota, assíncrona, para que na forma síncrona a gente possa estar discutindo um pouco mais desses saberes, tudo bem? Pessoal, apenas registrando, na semana que vem, a gente vai ter o nosso momento síncrono, certo? Na outra semana, é o trabalho coletivo de vocês. Vocês já começaram a conversar, o que vocês podem estar apresentando sobre aquela pergunta norteadora. Qual que é a pergunta norteadora mesmo? Como ser um professor em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia, certo? Então, fica aí a dica. Se não começaram, comecem, peguem esses elementos, pontos importantes. Então, todas as aulas têm como vocês trazerem alguns desses elementos, e aí vocês têm a liberdade de estar ou usando metodologia ativa, uma situação problema, né? Então, hoje a gente já deu assim várias dicas que, de repente, vocês podem, né, de forma fictícia, de forma realística, tá trazendo esses apontamentos, certo? Pode ser de uma forma fictícia, pode, vocês podem teatralizar, vocês podem, né, apresentar, né, de uma maneira realística, como vocês estão percebendo, entendendo. O importante é que seja uma tarefa coletiva, né? Apresentada coletivamente, tá bem? E aí, o último tópico de maior interesse, que são as TICs, certo? Será que trabalhar com TIC é quando o professor usa o data show? Né? Tem colega que fala, não, eu uso uma tecnologia de informação e comunicação. Eu faço lá um PDF, eu pego um PPTX, jogo lá, né, passo os slides, né, não tenho mais as minhas transparências no retroprojetor, faço tudo lá no PowerPoint, então eu já estou fazendo TIC, né? Não, não é bem assim, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esses elementos, a importância de tudo isso, contextualizando algo que a gente já viu, que o nosso alunado é diverso, é heterogêneo. Então, como é que a gente atende o maior número de pessoas que aprendem de forma diferente, tá bom? Embora você, como facilitador, também, às vezes, opte por uma ou outra técnica, né? Às vezes você tem uma desenvoltura melhor numa técnica, né? Numa apresentação mais sinestésica, outros, às vezes, numa discussão de um texto, né? Mas a gente lança a mão de forma diferente para a gente chegar junto de estudantes que percebem as coisas de forma diferente. Tá certo? Diga, Nayara. Ah, não. Falhou? Foi o microfone aqui. Pronto, então entenderam? Então, na verdade, assim, os nomes são estranhos, são
ângulo adaptados, mas a gente consegue, assim, operacionar, né? É importante que a gente saiba o básico para que se haja alguma adaptação, sempre acordada com a IES, mas nunca tomada de forma arbitrária, porque nós docentes temos que seguir o roteiro. Do contrário, a gente está, né, criando outras coisas que não realmente se cumprem a um programa educacional. Tudo bem? Então é isso, né? Então vou encerrar essa aula de hoje, né? Apenas com uma brincadeirinha, né? Como diria o ET Bilu, busquem conhecimento em tudo que vocês fazem, né? Então, não deixem para a última hora, façam esse exercício em grupo, é pontuado. A outra pontuação, né? Muitos não sabem nem quem é ET Bilu, porque já faz uma década, né? Mas, enfim, jogue na internet, né? Conselho para a humanidade, busquem conhecimento, né? Usem as melhores técnicas. Então, é o que eu passo para vocês aí nesse sentido. Eu ainda não corrigi, né, os planos de aula, os planos de disciplina. Vou ver se eu consigo fazer até semana que vem, tá bom? Ou então eu entrego tudo junto e a gente discute a finalização da disciplina no último dia, porque, como eu disse desde o início, não é para massacrar ninguém, é apenas para valorizar todo esse contexto, tudo que a gente está discutindo, tudo que vocês vão ver na prática, né? Porque vocês estão no meio do caminho, né? Ou já sendo docentes, ou estando prestes a cumprir o estágio de docência, tá bom? Então, é mais nesse sentido aqui que é a minha postura de facilitador, tá bom? Então, não quero ver ninguém desesperado aí com essa questão de pontuação, que isso é muito graduação, né? A gente está já na pós-graduação, certo? Luiz, diga lá. Professor, boa tarde. Só uma dúvida mesmo. Como é que vai ser a prova de conhecimentos específicos? Vai ser no último dia também, é? Pronto, não, tranquilo. Então, essa prova de conhecimentos específicos é um bate-bola rápido, algumas questões objetivas, de marcar bolinha apenas, que tem a ver com esses conjuntos que a gente está falando, né? Então, se eu colocar, por exemplo, uma metodologia ativa de grupo grande, e aí eu colocar uma questão que eu peço para vocês escolherem, né? Se trataria, né, de uma aplicação para um grupo grande, um grupo pequeno, de acordo com o que a gente comentou hoje, se saberiam responder, entende? Então, é uma situação que eu colocaria para vocês e de acordo com os conhecimentos que a gente já trabalhou, especialmente na parte síncrona, né, que vieram as dúvidas, né, os pontos mais importantes, para que assim vocês saiam da disciplina sabendo, né, as ferramentas, sabendo para que servem, sabendo no que podem aplicá-las. É mais nesse sentido. Então, eu vou dar tipo, umas 10 questões, assim, no máximo, bem rapidinho. E aí, só de marcar bolinha mesmo. Individuais, para vocês responderem, valorizando também o percurso individual que vocês estão trilhando. Além do coletivo, que vocês vão estar apresentando em 2 grandes grupos, valorizando também o individual. Tá bem? Então, na forma de um Google formulário. Obrigado, professor. Que é uma realidade da gente dar aula, da avaliação hoje em dia, que a gente tem que prever aplicações remotas também, tá? Então, também é um meio de exercitar vocês no ato da resposta, de verem como é que algumas questões podem ser dadas, né, nos formulários eletrônicos, tá certo? Então, vocês têm que ter essa vivência na prática. Vocês já tiveram prova remota? Até é importante, assim, perguntar para vocês, porque muitos já estão formados há um certo tempo, né? E formaram antes da Covid. Nayara já fez alguma prova remota? Só uma no meu curso de inglês e não foi legal. Vixe, então estou com essa responsabilidade de ressignificar isso. Então tá bom, tá? Mas então é uma oportunidade, né? Quem ainda não fez também, para vocês verem, a gente discutir, finalizar. Por isso que eu quero que seja algo bem rapidinho também, não é uma prova maçante, não. É papum, mas vocês vão gostar. Tá certo? Dúvidas, pessoal? Se deixar, eu fico falando até 8 da noite.
Mas é isso, tá? Então, vocês estão cheios aí de ideias, hein? Chegue com seus orientadores, quem já estiver aí no estágio de docência, fale, olha, quero fazer essa cartelinha aí que o professor Igor falou, para dar super certo, tá bom? Trago ideias, que é o papel também do estagiário de docência, nesse programa da biotecnologia e nos outros que vocês também estão participando. Tá bem, gente? Então, se não temos mais dúvidas, a gente encerra por hoje. Eu acho que é isso, né? É sobre isso. Então é isso, pessoal. Então, tudo de bom, boa semana, tá? E, na verdade, grande parte de vocês eu vejo antes, né? Na quarta-feira que vem, mas é na outra disciplina, tá bom? Não confundamos com essa, mas dessa aí da didática, a gente encerra então hoje, né? Já às 18h03. Retornamos na quinta-feira, mas vocês vão ver professor Igor falando lá sobre bioprospecção na outra disciplina, tá bom? Então, conto com vocês lá nessa sexta-feira. Não tem, vocês entenderam, atividade assíncrona, para que vocês possam ter o tempo de ler ou um tempo protegido para fazer outra tarefa. E aí a gente se encontra na quarta-feira que vem, tá bom? Nessa disciplina da biotecnologia, princípios e perspectivas. Cheiro, gente. Se cuide. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, professor. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.